Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mãe. Obrigada por você estar aí para sempre do outro lado da telinha, conversando com a gente também. E eu vou fazer aquilo que eu sempre esqueço de fazer, para vocês curtir, se inscrever no nosso canal, né? Eu sempre esqueço de falar isso. Eu também. Mas vocês são maravilhosos, vocês que é se algo inscrevem orgânico. mesmo assim. É orgânico, eles curtem, eles comentam, não precisa nem pedir. Gente, hoje no episódio nós vamos falar sobre coragem, sobre confiar em Deus, sobre entregar a vida nas mãos de Deus, entregar o futuro nas mãos de Deus. E hoje a gente trouxe aqui a Karina, que ela vai contar um pouquinho da história dela, sobre todo esse passar do tempo ali da maternidade, sobre decisões na vida dela, e vai ser um episódio muito especial. Isso mesmo. Mas antes, amiga, de a gente finalmente passar a palavra para ela, vamos falar aí sobre os nossos patrocinadores? Vamos, sobre aqueles que acreditam no nosso trabalho, no nosso projeto, sobre aqueles que realmente fazem tudo isso acontecer, né, que estão ali por trás de tudo isso, nossos apoiadores. Quero falar sobre a 295 Jeans. Vocês já conhecem essa marca maravilhosa, vocês sabem da qualidade, do estilo que leva para todas as mães, né, para as mulheres, mas não só para as mulheres, né, ela pode vestir a família toda, os homens aí. Meu marido, quando vai lá, fica quase louco. Não, porque é maravilhoso, porque, né? assim como a gente quer mulher, vai na loja, a gente vê, a gente quer tudo, ele também vai lá e ele quer tudo. Então, é uma loja maravilhosa, um atendimento muito bom. Vocês sabem que aquilo que a gente traz aqui são coisas que a gente realmente acredita, que a gente usa de verdade. O meu guarda-roupa tá lá repleto de 295. É uma qualidade maravilhosa e nós sempre convidamos vocês. A quem não conhece, conheçam essa marca. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão vestir e não vão querer mais outra coisa. É Exatamente. Só 295 jeans depois disso, tá? É muito conforto, né? É maravilhoso, gente. Eu adoro também. A gente vai lá, a gente se perde na loja. Quando é pra fazer provador, meu Deus. É um sufoco, tá? O bolso que se segura, porque a gente quer tudo. O preço é super maravilhoso, né? O preço super acessível. Mas o problema é que a gente quer tudo mesmo. Gente, e aproveitando, o nosso patrocinador também, que esteve aqui com a gente todo esse ano, trazendo brilho para os nossos looks, para os nossos episódios ficarem cada vez mais brilhantes. E aí vocês já conhecem a Quiméria Semijoias, que tem peças de semijoias maravilhosas, também tem preços variados. Então assim, gente, aproveita, vai lá no Instagram delas. Lá elas estão sempre repostando quem que tem a revenda. Então, assim, você pode já ver alguém perto de você que tem uma loja que revende Quiméria. Então, assim, sempre perdendo, né, ali, olhando, nunca perdendo ali os stories das meninas que sempre postam coisas maravilhosas. E é claro que a gente não pode deixar de falar também que você pode se tornar uma revendedora Quiméria Semijoias. Então, fazer aquela renda extra. Hoje nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo. E isso também é empreender, é ter lá um momento especial para você criar esses momentos, para você investir no seu futuro também, né, com a Quiméria Semijoias. E você não vai ter custo nenhum para iniciar esse projeto. Então, você pode revender Quiméria Semijoias consignado. Então, você recebe a caixa sem custo nenhum e você vai ter só lucros a partir do momento que você iniciar a primeira venda. Então, é maravilhoso. É uma ótima oportunidade. A gente vamos aproveitar, por favor. Maravilhoso. É isso aí. Agora, a gente quer iniciar nosso papo chamando aqui a Karina, que ela é mamãe, ela é esposa, e ela trouxe essa história maravilhosa, empreendedora. Então a gente vai conversar, vamos descobrir esses novos caminhos que a Karina também descobriu, também precisou passar por esse processo. Seja muito bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigada por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. Tô muito feliz em estar aqui. A gente já tava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Mas vamos contar para quem ainda não te conhece. Como é que é a tua família? Quantos filhos? Conta um pouquinho pra gente. Então, o pessoal te conhecer. Claro, eu sou casada com o Tomás e nós temos uma filha de 2 anos e 3 meses, que é o nosso xodozinho, e hoje a gente tá aqui, né, pra conversar sobre empreendedorismo, e assim, tudo isso aflorou muito mais depois da maternidade, né? Como que é o nome dessa menina? É a Sophie. É engraçado que todo mundo chama de Sofia, mas não é Sofia, é Sophie. Lindo demais esse nome, meu Deus do céu. Meu marido já ia amar, ele gosta de nomes diferentes. A gente pensou, mas assim, quando a gente coloca o nome Sofia, todo mundo chama de Sophie. Então assim, já que todo mundo vai se chamar de Sophie, então já vamos colocar Sophie. Legal. Muito bom, amei. E
Karina, olha só, eu queria conhecer um pouquinho de ti, assim, sempre teve esse sonho de ser mãe, como é que foi, assim, a Karina adolescente, né, se gostava de criança, porque a gente sempre tem histórias, assim, né, como é que é a tua história? Então, assim, eu não tinha esse lado, esse jeito com criança, mas eu sempre tive a maternidade dentro de mim, eu sempre sonhei em ser mãe. Mas eu nunca fui, assim, aquela pessoa conectada com outras crianças. E eu sinto isso até hoje, incrível, né? Mas, assim, com a minha filha, a gente tem uma super conexão, claro. Mas, assim, eu não sou aquela... né? Porque tem pessoas que chegam e a criança já vem e abraça e tem aquele jeito... E parece que com outras crianças não tanto, mas com a minha, né, a gente tem uma relação. Muito bom. Como é que foi quando tu descobriu a gestação? Eu acho que é um marco pra toda mãe, né? Toda mãe. A gente nunca esquece, sabe, né? A gente nunca esquece daquele momento, o momento exato. Os detalhes que tu viu, tudo, né? positivo. Como é que foi pra ti? Então, foi incrível, né? Porque, na verdade, a gente descobriu o nosso positivo dia 24 de dezembro. Bem nesse mês. Que presente de Natal. Foi um presente de Natal quando nós decidimos tentar, né? O primeiro mês teve toda aquela expectativa que a gente fica, mas não deu certo. Mas eu pedi muito pra Deus, assim, que eu, né, tenho um pouquinho de ansiedade. Eu falei, Deus, eu não quero ficar sofrendo mês após mês, fazendo testes, então... me livra disso, por favor, né? Então, graças a Deus, Deus ouviu minhas orações. E no segundo mês, foi muito legal o que aconteceu, porque eu sonhei que eu tava grávida. E aí, eu acordei, e antes do meu marido acordar, eu fui lá e fiz o teste, e tinha dado positivo. E era dia 24 de dezembro, então tava tudo fechado, né? Os laboratórios ali pra gente fazer o teste de sangue. E eu já querendo aproveitar toda essa emoção do Natal, né? Pra contar pra família, então foi bem especial. A gente conseguiu aí um laboratório que nos atendeu, a gente fez o positivo, e nós tivemos a resposta do laboratório às 3 da tarde. Foi bem no momento que a gente tava no café com a família, a gente já abriu, já compartilhamos e... Que legal. Que história bacana, que Foi muito legal. Todas as coisas tão boas, né? A descoberta positivo com esse clima gostoso do Natal. Foi incrível, foi incrível. E a família vibrando de Nossa, certo, né? não deu pra segurar a emoção. Foi um chororô, foi a coisa mais linda. Que Uma bacana. recordação muito especial. Não, muito legal, né? E quando a gente se torna mãe, a gente cria várias expectativas e tudo mais. Aí chega, por fim, o nascimento. E é o que a gente vai conversar hoje sobre a licença maternidade, né? Então, como é que foi esse processo para ti de sair do trabalho, primeiramente, tomando essa decisão de licença maternidade, né? Primeiramente. Sim, exatamente. Eu era muito feliz, né, onde eu trabalhava. Tanto que a minha ex-chefe, nós somos amigas até hoje, né? A Jana lá da Rockefeller, eu trabalhei por 3 anos lá. E assim, essa parte de sair realmente mexeu muito comigo. Eu acredito que mexe com muitas, né? Porque principalmente quando a gente gosta do que faz, né? Porque quando a gente não gosta, é um livramento, né? Mas quando a gente gosta, a gente sofre um pouquinho. Eu gostava muito daquele lugar e eu gostava muito do que eu fazia, né? Eu fazia parte comercial. Então, assim, foi um desafio enorme, né? Mas aí... Enfim, tive que tirar a licença, né? E depois da licença também eu fiquei mais um tempo em casa. Eu fiquei até 1 ano da Sophie, né? Completar 1 ano eu fiquei em casa. E até que chegou esse momento de retomar, né? Por questões financeiras, acredito, né? No meu caso, se não fosse questão financeira, né? Não voltaria, estaria em casa, bem resolvida com isso. Mas, às vezes, Deus tira a gente do conforto também, né? Então, na época que, né, até a Sophie fazer 1 ano ali, tava tudo ok. Aí, depois a gente precisou ajustar, porque também acredito que, como mãe, a gente sempre quer dar o melhor pros nossos filhos. Também tem isso, né? Então, escola particular, enfim, as despesas aumentam. E aí, veio essa necessidade de realmente, retomar ao mercado tradicional. Só que daí tinha toda essa questão de horários mesmo, né? O problema maior para mim era a questão de cumprir o horário, né? Eu acredito que o problema do CLT é isso, né? Às vezes tu estar lá mesmo, não tendo muito o que fazer naquele momento, naquela hora, mas tu vende a tua hora para estar ali, né? E isso para mim, depois que a gente se torna mãe, cada minuto se torna mais precioso. Então, por conta disso, veio a necessidade de a gente buscar alguma coisa para empreender. E aí eu comecei a buscar, então logo que a Sophie fez 1 ano ali, eu comecei a buscar alguma coisa e tava orando ao Senhor e pedindo algumas direções. Eu tenho uma mente muito criativa. Eu sou colérica, então eu tenho assim, a minha cabeça ela vai muito rápido. E eu tive várias ideias ao longo dessa trajetória, né, até chegar na empresa que a gente tem hoje.
E assim, no começo era aquela empolgação, eu vinha pro meu marido, contava, nossa, a ideia é tal, ele, que legal, tá. Aí eu orava, assim, dava um dia, 2, amor, realmente não, isso não vai dar certo, não é pra mim, Deus não tá confirmando, não tem paz nisso. E aí dava 2, 3 dias, eu via alguma coisa no Instagram e ia lá, eu de novo pra ele, toda empolgada, já fazendo planos e tal, e ele só escuta, ainda bem que ele é bem calminho. E aí, de novo, ele, então vamos orar, né? E aí, de novo, eu ia orar e não tinha a confirmação. E aí, nesse meio tempo, foram várias ideias, assim, que eu tive. Não executei nenhuma, né? Mas todas ideias, assim, que realmente eram boas, mas talvez não fosse pra mim. E então, eu decidi ficar ali orando ao Senhor e pedindo uma direção, realmente, né? Do que fazer, até que chegou realmente essa ideia. E eu fui orar ao Senhor e eu tive paz nisso e fui buscando respostas e confirmações, porque a gente é crente, mas também não basta Deus falar, a gente quer confirmação, né? A gente quer que o anjo desça do céu. A gente é crente, mas a gente é humano. A gente quer as confirmações, mas assim, foi muito lindo, porque eu tive muitas confirmações, assim, de estar no caminho certo e foi isso que aconteceu. E aí, conforme a gente ia recebendo essas confirmações, isso ia trazendo mais paz ainda, né? E mais segurança de que estava na direção certa. Que era difícil também, né? Aquele momento ali da espera, de ter a ideia de levar isso pro Senhor. Já era também aquela angústia, né? Preciso fazer algo, mas também... Foram 7 meses. Foram 7 meses de oração. E aí, vinha a ideia lá e não dava certo. E nesses 7 meses, inclusive, uma das ideias que eu tive era a questão do marketing digital. Que essa eu, na desobediência, já fui lá e já comprei um curso, né? Porque eles também sabem usar as artimanhas ali. Sim. E eu entrei nessa empolgação ali do momento, daquela coisa, e comprei um curso, fiz um investimento, e aí quando eu fui orar, Deus, não mandei tu comprar nada, não tem parte com isso. Mas enfim, o curso, de certa forma, me ajudou hoje no meu negócio, né, em outras coisas que a gente atua também nessa parte de marketing, mas eu vi que realmente, assim, meu perfil não é esse, né. Então, talvez dá certo, eu acredito que dê certo, mas assim, pra mim não era uma coisa que ia me fazer feliz. Não era o momento pra isso. E como é que foi iniciar a empresa, a Lami, né, que a gente vai falar aqui, com a Sophie pequenininha, né, então assim, ela tinha 1 ano e 7 meses ali, um pouquinho, né, como é que foi esse processo dela, nenenzinha, ela ia pra escolinha, como é que funcionou isso? Juntamente com esse novo bebê, essa nova gestação que foi a empresa, né? Então, foi muito legal, assim, porque no começo, a minha essência hoje, ela faz velas e aromas, mas no início a gente começou apenas com velas, né? Então, a Sophie, graças a Deus, sempre foi uma criança que dormiu muito bem. Então, ela dormia ali 12 horas por dia, então ela ia dormir às vezes 6 da tarde, como ela dormia muito cedo, ela acordava às 6 da manhã. Então eu tinha toda essa parte da noite pra eu fazer as coisas que eu precisava fazer. Então foi assim por alguns meses, até que daí a gente tomou a decisão daí de colocar ela numa escolinha no período da tarde também, pra ela poder, né, ter essa interação com outras crianças e também desafogar um pouco pra mãe, né? Que também não era só a Lami, eram as coisas da casa, né, e tudo mais pra fazer. E aí, então, a partir desse momento que ela foi pra escolinha à tarde, daí eu consegui ter um pouquinho mais de tempo pra pensar em outras ideias e fazer outras coisas, que daí veio a parte dos aromas e tudo mais, né? E aí a gente concilia da maneira que dá agora, né? A parte da tarde, eu ainda trabalho, né, à tarde e à noite, só que agora a noite não é não rende tanto igual era antes, porque ela tá dormindo um pouco mais tarde. Mas à tarde, o tempo que ela tá na escolinha, a gente aproveita da melhor forma possível. E é difícil pra te conciliar, assim, porque, né, essa fase tua de empreender e aí com uma criança pequena, mais os afazeres da casa, e ser esposa e ser mãe, são muitas demandas, né, são muitas coisas que te chamam ali no dia a dia. Eu acho que precisa ter uma organização, né, ser bem centrada pra conseguir fazer tudo isso dar certo. Precisa, Mel, e assim, é uma coisa que eu falo pra mim todos os dias, eu sou uma só. Tem que ser lembrado, o dia só tem 24 horas. Exatamente. E é isso que eu faço todos os dias, tentar me lembrar disso, sabe? Tentar manter o equilíbrio, né? Existe um momento de manhã, eu sou 100% mãe, né? Então, claro, a gente responde uma mensagem no celular, mas eu procuro não ficar tão envolvida nessa questão do celular, né? Porque também a gente não pode estar presente só de corpo, né? Tem que estar a alma ali também junto com a criança. Então, eu procuro ser mãe ali no período da manhã. E à tarde, realmente, quando ela vai pra escolinha, é que eu começo a organizar a vida. Abre o CNPJ. Abre o CNPJ, exatamente. Dou uma organizada na casa e já vou realmente
começar os trabalhos ali. À noite, às vezes, dá certo dela dormir um pouquinho mais cedo. Aí a gente vai cada dia ajustando ali, né? Conforme a rotina dela. Na verdade, a gente se adequa hoje à rotina dela, né? Agora vem as férias na semana que vem. A gente já tá um pouco assim de cabelo em pé. Pois é. Mas já estamos organizando e movimentando as avós, as madrinha, tia, todo mundo aí já vai entrar no movimento pra dar uma ajudada agora. Porque é um período pra ti também, né? De maior demanda no trabalho. Exatamente. Né? Agora é Natal, é um momento que a gente vende bastante, né? E tem que aproveitar realmente esse calor, né? Do momento das vendas. Mas também tem esse desafio de estar com a criança em casa, né? E assim, graças a Deus, a gente consegue trabalhar com ela, né? Então, hoje meu marido também trabalha junto comigo nesse negócio. No início, né, ele tinha outro trabalho, então a gente consegue se ajudar. Às vezes ele fica com ela para poder fazer alguma coisa. E a gente assim vai... Hoje ele tá 100% contigo? Hoje ele tá 100% comigo. Uma bênção, né? Uma Então, bênção. cada vez mais a gente entende como confirmação de Deus todo o processo, né? Todo o processo, exatamente. E assim, foram algumas... ele teve alguns desafios no trabalho dele, coisas que a gente entende hoje, né? Que foram respostas de oração realmente para ele estar hoje aqui comigo, né? Muito bom. E como é que foi pra ti mergulhar nesse novo mundo? Porque tu falou, né, que teve várias ideias e tu já teve contato antes de empreender com essências, com tudo que tu faz hoje? Como é que foi pra ti conseguir aprender tudo isso? Porque, assim, tudo que a gente olha de fora parece muito fácil e muito simples, não é? Eu brinco muito com meu marido, às vezes tu olha uma coisa... Ai, mas muito caro por conta, né? Eu achei muito caro. Quando tu vai fazer, gente, que seja um bolinho simples na tua casa. Quando tu coloca a mão pra fazer, aquilo se torna... Aí tu consegue entender, né? Por que aquilo tem aquele preço, tem aquele valor, tem a mão de obra, tem o tempo, tem o estudo. E o teu negócio, da mesma forma, tu precisou estudar, tu precisou se aprimorar, né? Pra aprender o que tu faz hoje. Como é que foi esse processo? Então, no início, como tu disse, a gente acha que tudo é fácil, né? E aí, investi em curso também, me preparei. Mas, assim, foi um desafio enorme, porque a gente começa e erra, né? Foram algumas tentativas, principalmente velas, né? Que envolve também a questão de segurança dentro de uma casa e tudo mais. Então, assim, a gente teve esse desafio no início, né? Mas hoje já tá superado. Mas, assim, tudo a gente tem que... né? Enfim, estudar, aprender, fazer testes. Uma química, né? É uma química. E o meu marido é formado em engenharia química. Sério? Perfeito, né? Assim, mas não contribui muito nessa questão, porque, né? Enfim, a parte de estudo dele envolve outras coisas, mas por coincidência. Ele... Tu compartilha lá no Instagram os processos, né, de cada criação e tal, também é muito legal, muito importante a gente ver isso, né? De como vários processinhos, né, que vão criar uma grande... essência, muito, muito legal, muito manual o trabalho, assim, né, muito legal. Artesanal, muito né? artesanal. E como isso tem significado, assim, né, eu tenho a tua lá em casa do chá rosa, né? E eu e meu marido, a gente brinca, assim, que tem momentos específicos que tem cheiro daquela vela, sabe? Ah, esse é o momento desse cheiro, porque aquilo marca afetivamente. Né? Eu acho que o aroma é memória, né? Isso, vai muito além do ter uma casa cheirosa, ter um cheirinho. É o cuidado, né, do teu espaço, da tua família, de realmente criar essas memórias. Muito bacana. Mas eu nunca tinha, assim, imaginado trabalhar com isso, né? E é engraçado porque eu tinha um difusor, até uma marca aqui da região que eu comprei, isso há um tempo atrás, muito tempo atrás, e ele era com a embalagem de plástico. E eu botei ele, assim, embaixo de uma janela. E aí um dia eu fui trabalhar e bateu o vento e engalhou na vareta e ele caiu, entornou inteiro. Eu tinha recém comprado ele, acho que fazia nem uma semana. Quando eu entrei no quarto, o quarto tava infestado. E eu não sabia se eu ficava assim, chorava, o que eu fazia, né? Mas assim, né, tinha acabado de comprar, era novo também, eu fiquei assim, muito chateada, exatamente. Então uma das coisas que eu pensei assim, não posso ter uma embalagem de plástico, né? Então foi algo assim que eu principalmente, né, desde o início pensei nessa questão da excelência, né? Então hoje a La Mia Essência, ela é um produto premium, né? Ela toda a embalagem dela, rótulo, desde a essência, toda a matéria-prima que é usada nela é realmente uma matéria-prima de excelência premium, que compete com grandes marcas, então, só que a gente tem um custo acessível hoje para quem quer um produto de boa qualidade, minimalista, sofisticado, né? Então, isso que a gente consegue proporcionar nos lares hoje, né? Eu fico muito feliz, assim, porque na época o que eu podia comprar era aquele, né?
E assim, hoje temos opções, né? A La Mia Essência e dessa oportunidade de as pessoas terem um aroma bonito. E não só bonito esteticamente, mas assim, com excelência, com alta performance, né? Que hoje, se a gente for numa loja de decoração e home, um difusor desse tá custando na faixa de 300, né, reais em média. E o nosso difusor é R$97, né? Com a mesma qualidade, ou até superior a dessas lojas, né? Então, isso que eu fico muito feliz, assim, da gente poder oferecer hoje esse produto premium para as clientes. Que bacana, é muito legal, né? E esse cuidado com a casa, né? A gente traz muito isso aqui nas nossas conversas, né? Sobre a casa, sobre criar memórias com as crianças. Então, a gente é muito... Meu marido, ele é muito memória afetiva de cheiro. Mas muito. Eu também sou. Ele lembra do cheiro que tinha a escolinha que ele estudava. Assim. Ele lembra de tudo, assim. E isso... Acho que todos os nossos sentidos, o olfato, se eu não me engano, ele representa 80% da nossa memória. Nossa. Nossa, é incrível, assim. A gente vai sentir um cheirinho, em algum momento a gente vai lembrar de algum lugar ou de alguma situação que a gente viveu. É só a gente ver também o próprio protetor solar, né? Se a gente usar como exemplo. A maioria tem cheirinho de mar, de praia. E é incrível, a gente passa ali, já sente, já te leva lá na beira-mar, lá naquela água salgada. Já dá aquela vontade. Mesmo não sendo no inverno, né? A gente vai, passa o protetor, a gente já vai remeter a esse lugar. Então, é isso. Eu, como publicitária, eu estudei muito também sobre brand sense, né? Legal. Que é dos sentidos. E a gente vê como é importante. E se a gente for entrar nesse mundo, a gente vai até lá no supermercado, aquele aroma de pãozinho que tem na padaria. É tudo preparado para... Bem naquela horinha do café, né? Então... É todo o cheiro afetivo, assim, é muito importante pra vida, né? E as marcas também estão pensando cada vez mais nisso. A nossa marca hoje, a La Mia Essência, ela é focada em lares, né? Em casas, apartamentos, enfim. Mas a gente também tá fazendo trabalhos para empresas que buscam realmente criar essa conexão com o cliente. Porque o aroma, ele fala muito da empresa também, né? Cada perfil, né? Cada empresa tem o seu perfil e comunica com o público. E o aroma da mesma forma. Então, hoje a gente tem grandes marcas. Desculpa, Mel. A gente tem grandes marcas que a gente lembra, né? Assim, a Melissa tem um cheirinho dela. É isso que eu ia falar, assim, né? Que como a gente, às vezes, sente o cheiro e, poxa, é o cheiro daquela loja, o cheiro daquela marca. Exatamente. A Amy Martin, todo mundo fala, né? E o bambu da Amy Martin. Então, assim, é uma forma também de a empresa ficar na memória, né? E na boca das pessoas. Porque, querendo ou não, a gente só tá falando aqui da Amy Martin porque eles têm uma essência exclusiva, né? Que traz toda a história deles por trás. E qual que é o propósito hoje da marca de vocês? Então, o nosso propósito é realmente resgatar essa essência das mulheres, do cuidado com o lar, né? Por isso que o nosso foco hoje é mais voltado para casa, realmente, né? Desse cuidado, desse carinho, porque a gente sabe que... dona de casa ou não, né? Quando a gente acende uma vela, quando a gente borrifa um spray, a gente muda a atmosfera, né? E esse é o cuidado que a gente tem. Às vezes a energia da casa tá pesada, tá aquele clima, né? Meio tenso, a gente vai lá, já acende uma vela, bota uma musiquinha, bota um spray, às vezes aquele cheiro de, né? De gordura do almoço, enfim, já bota um aroma, parece que... aos pouquinhos a atmosfera do ambiente já vai mudando. Então, o propósito realmente é isso, sabe? É resgatar essa essência das mulheres, né? Ao cuidado com o lar, a esse carinho realmente, esse zelo, né? Do estar em casa e também, assim, essa questão de sentir prazer em estar em casa. Porque eu percebo que muitas mulheres, né? Principalmente depois da maternidade, às vezes tem esse julgamento, né? De ficar em casa, mas com aquela culpa. Ai, meu Deus, eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar fazendo isso, aquilo. Não tô produzindo. Às vezes a gente não se sente útil por não estar produzindo. Mas se a gente olhar quantas coisas a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir dentro da nossa casa, né, a gente vai entender que isso também é essencial, né, e importante para que os nossos, né, para que os nossos filhos, o nosso marido, enfim, tenha esse ambiente agradável, que ele goste de estar, que ele queira estar em casa, né. Nossa, eu me emociono assim quando fala. A vela teve um papel na minha vida assim de olhar para mim também, como tu falou, de olhar para casa com carinho.
Mas de olhar pra mim, sabe quando fala, tenta, romantiza alguns momentos, vai tomar um banho, apaga a luz, acende a vela. E eu ficava assim, eu confesso, eu era daquela tipo assim, que besteira, meu Deus, o banho é rápido aqui, ó, acabou e deu, e vai dormir, sabe? E aí eu comecei a tomar isso realmente como um autocuidado pra mim. Não, agora esse é o meu momento, todo mundo as crianças me deixa, as crianças foram dormir, ó, meu momento, meu marido já sabe, se eu apaguei a luz, ele passa longe, né? Passa longe do banheiro, deixa lá quietinha, apaga a luz, acende a vela, sabe? Tu consegue olhar pra dentro de si, aquele cheirinho também já vai te trazendo aconchego. Às vezes até pra lavar louça eu já fiz isso também, bem doida. Eu faço também. Apaguei todas as luzes e deixei só uma vela acesa. Ainda meu pai chegou lá em casa. Aí ele assim, filha, faltou energia. Aí eu assim, não. Ele assim, por que tu tá com tudo apagado? Eu disse, não, porque eu queria, eu tava assim, tava estressada, tava irritada e quis trazer aquele aconchego pro momento. Então assim, vou lavar a louça, mas eu vou lavar a louça na serenidade. Apaguei tudo, acendi a vela. Uma dica aí, vamos lavar a louça com as luzes apagadas. Gostei da dica. E eu acendo também e uso muito isso também, mas é de dia mesmo, no almoço, sabe? E pra criar aquela atmosfera também de conexão, porque naquele momento ali, muitas vezes na hora de lavar a louça, o marido já sai pra levar a criança na escola, então é um momento que eu tô sozinha. E eu aproveito esse momento pra fazer um momento de espiritual também, de conexão com Deus, né? Então ali eu já oro, daqui a pouco já tô chorando, daqui a pouco, sabe assim? Mas é bem como você falou, é criar uma atmosfera, e a vela, ela ajuda a gente a criar essa atmosfera, seja num devocional, ou às vezes numa leitura, né, de algum livro que a gente gosta, é a gente tentar desconectar um pouco do online e ir mais pro offline, né? A gente tá muito... o celular é o tempo inteiro, aquela informação, e a gente entra ali quando a gente começa e não sai mais, quando vê, ficou 1 hora, 2 horas, né? E a vela, ela te traz para esse lado mais do offline. Quando a gente acende a vela, a gente quer curtir a vela, quer curtir o aroma que vai exalar ali. Então, às vezes, é uma boa oportunidade de a gente pegar um livro, de a gente pegar a Bíblia, né? Ou até, às vezes, puxar a criança para jogar um jogo, né? Um quebra-cabeça, alguma conexão dessa forma. A Sofia adora a vela. Cada vez que eu acendo lá em casa, ela já quer ficar em cima, quer sentir o cheirinho. A criança ama, né? Eles amam cheiros, né? Então, eu assim, acho que até a própria luz chama muita atenção. Lá em casa eles gostam muito, até eu gosto, tá? Às vezes eu acendo a vela e fico parada olhando pra vela, assim, igual uma boba. Porque eu gosto de ver o queimar ali. E a criança também, né? O fogo, algo que chama atenção. Então, tanto acender quanto apagar pra eles é divertido. É verdade. E tudo isso chama realmente, né, a atenção, o nosso olhar pra dentro do nosso lar, pra esses momentos de conexão. É legal que tu falou, eu lembrei de uma coisa pra comentar também, que voltando à tua pergunta anterior, né, ali de eu estudar, né, quando eu fui decidir trabalhar ali com as velas, eu fui estudar sobre essa questão das matérias-primas. E a vela tem tanto a parafina, né, que são as velas tradicionais que a gente encontra hoje, assim, em muitos lugares, e a vela com cera vegetal. E a parafina eu fui estudar um pouco mais e ela tem substâncias cancerígenas ao longo do tempo, né? Quando a gente consome muito aquela vela, de ficar exalando aquele aroma, claro, não necessariamente que vai causar isso, mas ela tem, a composição dela, né? Ela tem substâncias que podem levar a isso. Então, uma das coisas que eu também tive esse cuidado esse olhar de trazer para a La Mia Essência produtos ecologicamente corretos, que não são testados em animais. A nossa cera, ela é vegetal, ela é uma cera vegetal de coco, muito gostosa, assim, a gente passa na mão, é como se fosse um hidratante, então ela não causa nenhum dano para nossa saúde. Às vezes a gente compra uma vela, bem como tu falou, é mais em conta, a gente não entende às vezes o porquê que uma é um valor e a outra é de outro valor, né? Muitas vezes está ligado ao aroma que ela exala, né? A nossa vela, ela exala, a potência dela é 10 de 10 quando ela é acesa, né? Tu sabe, né? Então, a gente acende a vela ali, questão de 20, 30 minutos, ela já vai o ambiente todo tomado pelo aroma dela. E uma das coisas foi essa questão da cera também, da gente escolher a cera ideal que tivesse uma queima leve, uma queima gostosa e que não fosse prejudicial à saúde. Nossa, muito legal esses detalhes, como mãe é né? tudo que a gente quer, né? Exatamente. A gente quer a memória, a gente quer o aconchego, mas a gente também quer saúde e cuidado, né? É verdade. E às vezes quem não entende, né? Quem não sabe dessa informação, às vezes acaba comprando sem nem saber. Exatamente. Né? Muito legal. E eu também queria saber, pra gente até partir pro encerramento, como que foi essa... Na tua casa, mudou algo em ti sobre, né, ficar em casa, sobre empreender? Se mudou algo dentro de ti
para passar para tua casa, para tua filha? Como é que foi esse processo? Então, assim, a minha mãe sempre foi, né, empreendedora. A mãe, ela era sacoleira, assim, desde que eu me conheço por gente, eu via, né, convivi com a minha mãe comprando e vendendo. Depois teve um tempo que ela confeccionava lingerie e vendia. E ela já fazia o marketing multinível lá quando eu tinha 10 anos. Ela já tinha as revendedoras, as mulheres que vendiam pra ela. Então, eu acho que, assim, tava um pouquinho no meu DNA essa questão, né? E assim, pra compartilhar com vocês também, eu sempre tive essa vontade de empreender. Eu também já fui diretora de vendas da Mary Kay, trabalhei com a Rinode também, porque foram empresas que me abriram portas onde eu não precisava ter um investimento alto, né? E foi muito legal a experiência, porque foi uma escola que eu trouxe o conhecimento para hoje o que eu tenho. Então, eu acabei buscando essa parte do empreendedorismo por inspiração realmente da minha mãe, né, em primeiro lugar. E ao longo do caminho eu vi que realmente era isso, só que de alguma forma eu não sabia como começar. E aí eu fiz um curso que é da nossa pastora, da Viviane Martinello, né, que é o Casa de Isabel. E nesse curso tem um módulo que se chama Chamado. Eu não lembro se é chamado a propósito, mas acho que é chamado. E aí ela fala ali de como a gente, de que forma que a gente descobre o nosso chamado. E aquele módulo inteiro, assim, falou muito comigo, porque eu ficava, assim, me questionando com Deus, né? Mas, assim, por que eu tenho tanto isso no meu coração? Tudo que eu olho eu tenho uma ideia, tudo que eu vejo eu já quero, sabe? Assim, eu já calculo quanto que dá de lucro e essas coisas de empreendedor, né? E eu falei, Deus, eu quero, né? Realmente, será que é isso que o Senhor tem pra minha vida, sabe? Então, se for, coloca algo na minha mão. Daí foi a partir daí que eu comecei a orar também, né? Então, assim, foi a partir daí que tudo começou. Que daí veio esse meu momento de oração, e aí eu tive os nãos ali, né? Os nãos de Deus até chegar no sim. Então, foi a partir desse módulo que acabou mexendo comigo, assim. Tu sentiu medo nesse processo? Senti, assim, medo principalmente de investir, que acho que muita gente pensa, né? De investir e não ter o retorno. Então, por isso que a gente começou de casa, né, e até então a gente fazia tudo da nossa cozinha, né, higienizava tudo, por isso que eu falei, o marido saía para trabalhar com a filha, a gente vai lá, organiza tudo, higieniza tudo para poder começar a trabalhar. Mas agora, a partir de janeiro, já quero anunciar em primeira mão que nós teremos um espaço da La Minha Essência. Parabéns! Obrigada. O nosso espaço vai ser no Bortoluzzi, né, ali no primeiro andar, na sala 112 e 113. Então, nós vamos ter o nosso espaço agora ali, que vai nos dar mais liberdade também, de sair um pouco, né, dessa questão da casa, do envolvimento das coisas da casa, vai né? produzir lá também. Daí nós vamos fazer tudo lá, produção, e nós, assim, não vai ser uma loja, mas nós vamos, o nosso foco maior hoje é a venda online, né? A gente vai continuar, o nosso site está em construção, hoje nossa venda é totalmente pelo Instagram e pelo WhatsApp, mas a gente vai ter uma estante hoje, que era algo que eu queria proporcionar principalmente para as daqui, né, da cidade, que às vezes querem conhecer um aroma, e não tinha como. Então agora vai ter lá uma estante, né, um expositor com as nossas fragrâncias para quem quiser ir lá conhecer. Parabéns. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada. Maravilhoso início de 2026, né? Amém. Com essa notícia ótima, que Deus abençoe o próximo passo. Obrigada. E Deus está na frente de tudo, a gente Verdade. já consegue ver isso desde o início, né? É verdade. Deus está continuando na frente, em nome de Jesus. É verdade. Amém. Que papo bom, foi muito bom, Karina, te conhecer tua história, da tua família, da tua marca, né? A gente já conhecia, a gente já falou aqui no Pod, já sou fã. E a gente usa de verdade. De verdade, como a gente sempre fala aqui, né? As coisas que a gente fala são de verdade mesmo. A gente não falaria se não acreditasse, se não fosse bom, né? E agora vem o Natal também, né? Então eu não posso perder a oportunidade, mas assim, a gente às vezes não sabe o que dá, né? Pra alguma pessoa, e assim, quem não gostaria de ganhar, né? Mesmo que a pessoa não goste de vela, às vezes decorativa, né? Fica ali pra decoração. Às vezes não é nem porque a pessoa não gosta, é porque a pessoa não conhece. Não conhece, né? exatamente. Oportunidade. Não tem o hábito. Eu vejo que assim, a gente acaba priorizando muito outras coisas. Às vezes tu pensa assim, vou investir nisso, mas não sei, porque né, tu precisa disso, daquilo que talvez seja mais urgente. E aí quando tu recebe um presente assim... Pra ganhar, né? É diferente. É maravilhoso, porque aí tu vai
De Se qualquer fosse pra forma, comprar, pra gente, às vezes não compraria, mas como ganha, daí dá E valor. amigo secreto, né? É verdade. Aí pra E a gente tem presentes de 50, velas de R$ 52, assim, como eu falei, Se a gente encaixa faz super tudo. bem. Isso, exatamente. A gente faz tudo com excelência. Então, assim, aroma ok, claro, né? Uma vela de 100 gramas, ela vai perfumar um lavabo, um banheiro, um quarto pequeno com a porta fechada, né? Mas é uma vela que vai perfumar e já vai decorar, vai ter ali uma lembrança bem significativa desse presente. Legal. Gente, e vocês que querem conhecer um pouquinho mais da Lamy também, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, o Instagram. Então, pra vocês ir lá procurar. Mas já fala também como que é o Instagram, pro pessoal já seguir. Claro, nosso Instagram é @LamyEssência. Lami Essência. E eu queria te agradecer também obrigada. por essa oportunidade, por essa conversa maravilhosa. Que faz tempo, né, Karina, que a gente tá querendo É achar verdade. uma agenda. É verdade. E nunca dava certo de encaixar, mas Deus sabe o momento certo pra tudo. Verdade. Então aqui a gente tá conversando, obrigado por encaixar o teu tempo também aqui na nossa mesa de conversa, que é uma mulher que a gente viu que faz de tudo um pouco, empreendedora, mãe, achou um tempinho pra conversar com a gente, é um privilégio, muito obrigada. Obrigada também, eu que Muito agradeço. Obrigada. E muito sucesso, que Deus continue te abençoando. Amém, obrigada meninas. Gente, muito obrigada por acompanhar até aqui. Você que gostou do nosso assunto, deixa aqui nos comentários. Você também já teve essa coragem de enfrentar o medo de ficar em casa, de ser uma empreendedora. Então comenta aqui pra gente, a gente quer conhecer a sua história também. É isso, obrigada. gente. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.